Paz do Senhor Jesus, bom dia. Vamos para mais um devocional aqui do dia, que está no livro de Salmos, no capítulo 38, do verso 2. Está assim: porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Pedi essa palavra ao Senhor e Ele me deu o Salmo 38. E eu fui meditar no Salmo 38. É um salmo de Davi. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas Davi é humano também. E Davi pecou. Ele caiu em adultério. Ele acabou sendo seduzido por uma jovem que estava tomando banho. E ela estava tomando banho e da janela dele ele viu, deixou os olhos se cobiçar e a cobiça entrou ao coração até que o pecado se concretizou e o pecado consumado ele traz a morte, porque Jesus diz que o salário de quem peca é morrer, porque o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? A morte espiritual, onde a glória de Deus ela fica retida de poder resplandecer na nossa vida terrena, porque você encobre o pecado e a glória de Deus ela não compactua com o pecado. Então o pecado fica exposto. Como exposto? Escrito, ele fez isso, na testa não. Ele fica exposto diante de Deus. Por isso que Jesus falou: filhinhos, se pecar, tenha eu como advogado junto ao Pai. Então o que nós devemos fazer? Entrar no nosso quarto, fechar a porta, dobrar o nosso joelho e pedir para Deus: Deus, que seja feita a tua vontade, eu pequei contra ti e contra os céus, tenha misericórdia da minha vida. E como Pai, Deus, eu como filho, tenha misericórdia e me corrija, me disciplina, para que eu não peque mais. Com humildade, você falando para Deus: eu sou pecador, sou falho, mas eu sei que o Senhor me ama e vai me perdoar e vai me ajudar. Eu entrego, Jesus, os meus pecados em tuas mãos e eu sei que o teu sangue foi derramado naquela cruz. Com favor imerecido de nós recebemos a graça e o pecado que está sobre nós ser tirado através do teu sangue. Perdão, então no Salmo 38, Davi vem dizendo assim: porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Então o que Davi está nos passando? Que mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele recebeu esse peso do pecado dele, ele sentiu que ele pecou contra os céus, que ele falhou, mesmo Deus sendo a comunhão deles, as orações, ele foi humilde a colocar a Deus que realmente ele sente, que Deus traz sobre ele, né, esse entendimento do pecado, que se torna até um peso enquanto a gente não entregar esse fardo para Jesus, porque só Jesus pode carregar nosso fardo. No livro de Isaías ele disse assim: eu sou aquele que por amor de mim mesmo perdoo teus pecados e não os lembro mais. Então Jesus ele assume os nossos pecados no nosso lugar, já assumiu, na cruz do Calvário. Nós continuamos pecando depois de conhecer Jesus, nós estamos crucificando Jesus novamente para pedir perdão novamente, quando na verdade nós já recebemos um perdão por ter nascido em pecado, por ter vivido em pecado. E agora Jesus falou: vá e não peques mais, mas se pecares, filhinhos. Só que Davi vem nos alertando sobre para que Deus tenha misericórdia, para que não repreenda ele no momento da ira, nem no momento do seu furor. A gente não faz ideia, Nosso Deus, ele é justo, nosso Pai, ele é juiz. Ele não compactua com o pecado, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então Deus não pode compactar com o meu pecado, nem com o seu. Então devemos dobrar o nosso joelho e falar: Deus, tenha misericórdia. Senhor,
que a nossa punição venha, Senhor, ser para ensino. Senhor, sabemos que o pecado pode trazer morte espiritual, dor, afastamento do ministério, pode perder algum ente querido, algum relacionamento ser cessado por um momento. Então o pecado ele traz destruição, mas que você e eu, que nós entregamos o nosso pecado a Jesus, mesmo que ele nunca deixamos de confiar. Ah, mas eu falhei, não sou mais digno. Nunca fomos dignos. Nunca fomos. Ah, mas eu não sou digno mais de ir para a igreja. Mas a gente nunca foi digno de se achegar a Deus. Foi Jesus que deu a vida por nós na cruz do Calvário. E ali o Pai ressuscitou ele ao terceiro dia. E o véu, quando foi rasgado, o véu que separava o lugar santo do santo, esse véu nos deu autoridade de ser religado com Deus. Porque em Romanos vem dizer que todos pecaram e todos estão destituídos, afastados de ter a glória de Deus. Não éramos dignos, nunca fomos, mas através de Cristo Jesus, que deu a vida na cruz do Calvário, que falou: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Aí sim, aquele Cristo que carregou sobre as suas pisaduras, sobre as suas feridas, todas as dores e pecados, ali sim o Pai ressuscitou, deu um corpo glorificado a ele, e dizendo: Filho, todo aquele que em teu nome confessar que tu és Salvador e Senhor, nós iremos salvá-los, nós iremos libertar do corpo da morte, nós iremos libertar da escravidão. Todo aquele que te entregar o fardo, tu tirar o fardo pesado dele, colocará o leve nele. E o Senhor Jesus ainda nos deixou o Espírito Santo para morar dentro de nós e nos conduzir aos caminhos de bondade e misericórdia. Então, o devocional de hoje, ele fica no entendimento que eu sou pecador e sou falho, mas quando eu entrego o meu pecado a Jesus, Deus, como um pai, ele me disciplina, e a disciplina de Deus é para correção e crescimento do filho, para que o filho possa ir bem e chegar no alvo que está prometido, o alvo que é o foco, quem é Jesus Salvador. O que é o alvo, gente? Estamos pecando durante esses 80, 100 anos que vamos viver aqui na Terra, mas toda vez que pecamos, entregamos esse pecado a Jesus, e que esse Pai nos discipline, mas não na sua ira, que Ele tenha misericórdia na disciplina, para que nós possamos suportar, porque Ele falou que não vai haver dor que nós não suportemos. Para quê? Porque esses 80 vai passar. Os 80 vai passar, eu estou com 40, eu estou na metade. Você tem a sua idade, você pode fazer uma conta aí, 80, 100, vai acabar, mas vai acabar na terra, terreno. Depois nós seremos ressuscitados com aquele mesmo que foi ressuscitado, que é Jesus, com um corpo glorificado, e nós iremos morar nas regiões celestiais e viveremos para sempre com Deus governando o seu governo que já está pronto, uma cidade que já está pronta, que Jesus falou: eu irei para o Pai e eu irei preparar as vossas moradas celestiais. Então Ele está nos levando para um lugar de gozo, onde não tem choro, aonde não tem guerras, aonde há toda a riqueza que nós procuramos na terra, lá existe. Se a riqueza é material, lá existe ouro, lá existe pedras preciosas. Se a riqueza é a água, é o alimento, lá existe rios de águas cristalinas. Lá existe a árvore do fruto da vida. Lá existe o próprio Deus. Lá nós não seremos dependentes de estar fornecedor de energia, porque a nossa própria luz, nossa própria energia, não será nem os luzeiros, o sol. A própria glória de Deus resplandecerá sobre os céus. Não tente imaginar, porque a palavra dele diz que nem olhos viram e nem pensamentos conseguiram alcançar aquilo que Deus tem para nós, para a vida eterna. Deus é fiel. Ele não foi fiel contigo no pouco? Você já não provou de Deus, Ele já não se revelou a você? Imagine Ele enviar o Filho dele e o Filho dele falar que está indo preparar a morada para você. Ele é fiel. Nós um dia estaremos juntos na grande Jerusalém.
entraremos pelos portões celestiais, se apresentaremos ao nosso Senhor, estenderemos as nossas mãos, Ele verá nossas obras, irá nos coroar com coroas, com pedras numa quantidade de que cada um que se dedicou a servir Ele, a pregar o Evangelho, a amar o próximo, e lá Ele nos entregará poldas, galardões, e ali colocaremos aos pés de Cristo, dizendo: o Senhor nos capacitou, o Senhor lutou por nós. E ali seremos trabalhadores na obra do reino, cada um conforme o seu empenho. Então se esforce para chegar no céu como um cidadão de caráter, como um obreiro aprovado, que lutou com a verdade e com a justiça. Entrega os seus pecados ao Senhor Jesus, e o mais Ele fará na sua vida. E não carrega o peso do pecado, porque o pecado vem do diabo. Tudo que o diabo faz, nós pecamos, nós se apresentamos a Jesus. Jesus, me perdoa, recebi um manjar, um engano do diabo, quero pedir perdão, eu falhei nesse dia. E Ele vai dizer para você: eu vi, filho, eu vi a tua fraqueza e eu vi a investida, mas eu vou te ajudar, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E aí, a cada amanhecer, Deus te dá uma nova chance de santificar. Então seja santo como eu sou santo, Ele diz. Por isso que Ele aceita o nosso pecado todos os dias, porque todos os dias Ele carrega o nosso pecado e nos dá um dia novo para se santificar. Porque sem santidade é impossível nós chegar à Nova Jerusalém. É impossível nós vermos a Deus. Então, pecado acontece. Somos falhos e pecadores numa terra onde jaz o maligno, domina, opera. E nós caímos em tentações? Sim. Mas todos os dias devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto falar com o nosso Pai que nos ouve e confessar os nossos erros. E Ele, como um pai que ama um filho, poder nos disciplinar, e nós na disciplina poder glorificar o nome dEle, dizendo: Senhor, bendita seja o seu nome, se o Senhor me deu, se o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa minhas ofensas, assim como eu os tenho ofendido. Senhor, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino. Então a gente devemos aceitar as correções de Deus e sabemos que nós estamos debaixo da autoridade dele. E ele manda dizer que todas as coisas que acontecerem na sua vida, porque você ama a Deus, certo? Na sua pequenez, mas ama. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, de hoje por diante, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você já fez a oração de confissão de fé diante dos homens? Um homem de Deus já orou com você e você olhou nos olhos dele e falou: eu aceito Jesus como meu Senhor, único e suficiente Salvador? Se você falou, esse homem orou por você e disse: Senhor, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, perdoa os pecados dela, santifica ela, Senhor, e ensina ela, Senhor, todos os dias da vida dela. Se você tem Jesus desta forma, todas as coisas que acontecerem na sua vida daqui para frente vão cooperar para o teu bem no caminho de santidade para a salvação. Deus abençoe a vida de vocês. Somos pecadores, mas devemos se alegrar porque somos salvos. Somos pecadores, estamos com medo do pecado que eu cometi ontem, mas eu tenho que acordar alegre porque o mesmo que viu o meu pecado é o mesmo que perdoa o meu pecado e guarda a minha salvação. Então, pecador será salvo. Como assim? Pecador que entrega seus pecados a Jesus todos os dias com sinceridade, com lágrimas, e aceita as suas correções, a sua salvação é certa, porque Deus viu humildade na sua vida terrena de homem pecador, que habitava numa terra de homens pecadores. Então,
Então nós somos salvos não por obras, mas sim pela graça do favor imerecido vindo de Deus Pai. Quem vai nos salvar é Jesus, porque é plano perfeito dele salvar, não porque você fez por onde. Então a salvação vem de Jesus, não vem de você. Você só tem que santificar e entregar suas falhas a Jesus todo dia e ele falar assim: ali vai meu filho pecador, ali vai meu filho falho. Jesus, mas tu vai salvar aquele voo, porque eu vejo o arrependimento, eu vejo ele se esforçando para abandonar, são pecados novos que ele peca, não é o mesmo. Aquela mulher que adulterou, os homens queriam apedrejar ela pela lei de Moisés, e aí Jesus falou: quem não tem pecado pode julgar ela, se vocês não têm pecado, atira até a pedra nela. Os homens soltaram a pedra e foram embora. E ele falou: mulher, seus acusadores foram embora, porque todos pecaram. E eu perdoo os seus pecados. Mas agora vá e não peques mais. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.